Fala galera, tudo bem? Mais uma vez vamos falar sobre eliminatórias, dessa vez, mais uma vez falando também sobre eliminatórias da UEFA. Aliás, estou até para gravar um vídeo especificamente sobre o Canadá nas eliminatórias da CONCACAF, um pouco de uma passada sobre esse lado alternativo da fase inicial das eliminatórias da CONCACAF, mas como o jogo do Canadá foi adiado, que seria nesse domingo, foi passado para segunda, eu vou esperar um pouco mais para fazer o vídeo aqui também, então de repente nos próximos dias. Aliás, o espaço está aberto aqui embaixo para os comentários, para se inscrever no canal, para curtir o vídeo e para deixar sugestões aí sobre data FIFA, sobre seleções. Tenho gravado alguns vídeos específicos sobre algumas das seleções. A ideia hoje aqui é um pouco diferente, é dar uma passada no cenário das eliminatórias após essas duas rodadas, não entrando grupo a grupo, não falando seleção por seleção, mas abordando muito mais uma questão que tem sido uma nova realidade da data FIFA e que tem evidentemente a ver com os impactos da pandemia no calendário. O calendário tem sido mais apertado, isso não é uma novidade, eu falei sobre o panorama geral, né? Falando de cada um dos continentes no vídeo que eu gravei semana passada sobre a data FIFA. Então, em uma semana de data FIFA, a gente está vendo uma concentração maior de jogos. O calendário está mais apertado, está mais colado por conta do tempo perdido que precisa ser recuperado, já que o futebol mundial, né, não só o futebol, tudo no mundo foi afetado. Mas quando a gente olha para as eliminatórias da Europa, da UEFA, a gente vê uma concentração, e não vai ser exclusividade de agora, a data FIFA de setembro vai ter isso também, 3 jogos em uma semana. Então a gente está falando de seleções que estão jogando, pegando o caso de agora, quarta, sábado e terça. Ou quinta, domingo e quarta. Não tem tempo para preparação, para trabalhar, para treinar dentro dessas seleções. O que tem é uma maratona. É um cenário como o cenário de momentos mais corridos de uma temporada de clube, de jogo fim de semana, meio de semana. Você cola um com o outro, com o agravante, nesse caso, das seleções que não convivem o dia a dia juntos de treinamento, então não tem a bagagem de uma preparação, mas preocupações com deslocamentos, não só os deslocamentos naturais dos jogos de seleções, mas os problemas específicos de deslocamentos e de restrições de viagens para alguns casos, alguns países, alguns campeonatos, alguns continentes. Então tem sido uma data FIFA diferente. E qual que é o reflexo imediato que a gente enxerga ao olhar para essas duas primeiras rodadas de eliminatórias da UEFA para a Copa do Mundo? A gente tem visto uma rotação muito maior nas escalações. Então se a gente pegar especificamente os 10 cabeças de chave, tá? Pegando as 10 equipes que estavam melhor no ranking e que por isso carregam esse status de cabeças dentro das eliminatórias da Europa. Quase todas elas mudaram muito os times da primeira para a segunda rodada. E isso, claro, vai variar de uma situação para outra, tem situações específicas, tem calendário que ajuda, calendário que atrapalha, calendário no que eu quero dizer aí não é a distância, porque a distância é a mesma. Quem jogou na quarta, voltou a jogar no sábado e vai voltar a jogar na terça. Quem jogou na quinta, jogou no domingo e vai voltar a jogar na quarta. Então não tem um descanso maior, a não ser uma diferença de horas, mas não de dias. Estou querendo dizer com um calendário mais tranquilo no sentido de nível do adversário e até de intercalar forças quando a gente olha para adversários. Talvez o maior exemplo disso, e aí para falar especificamente de passar rapidamente sobre cada um desses cabeças de chave, talvez o melhor exemplo disso tenha sido a Dinamarca, que acabou conseguindo lidar muito bem com isso, porque também a tabela dela permitiu, ajudou. Falei especificamente sobre a Dinamarca aqui, vou deixar o vídeo aqui em cima. Falei depois da estreia, da vitória sobre Israel. Tem uma seleção interessante, é uma seleção que, entre as seleções intermediárias, ela tá num bom nível. Não é cabeça de chave por acaso, chegou até ali por conta do ranking. E tem boas possibilidades de confirmar esse favoritismo, ficando com a primeira posição do grupo, confirmando vaga direta na Copa do Mundo. Mas o que aconteceu? O time titular jogou contra Israel. Aí chega no domingo, enfrentou a Moldávia, uma seleção claramente bem mais fraca. Colocou a seleção toda reserva. Só o Kasper Schmeichel começou como titular nos 2 jogos. Fora isso, time inteiro modificado. Meteu 8-0 na Moldávia. A oportunidade de dar um descanso e ao mesmo tempo uma oportunidade para os reservas. Você tenta dar confiança para alguns nomes. Kasper Dolberg fez 2 gols. Damsgaard fez 2 gols, deu 2 assistências. Skov Olsen deu 2 assistências. A Dinamarca reserva atropelou a Moldávia. Isso serviu para tentar criar opções, confiança dos reservas e mais do que isso, para ter um time descansado para quarta-feira, quando a Dinamarca enfrenta a Áustria, no jogo mais delicado, mais desafiador que a Dinamarca provavelmente vai ter dentro das eliminatórias. Então é importante olhar para essa questão de até que ponto o calendário dá essa brecha, porque não são todas as seleções que vão ter essa tranquilidade de intercalar
jogo mais equilibrado com um jogo mais tranquilo, porque assim seria ótimo, né? Você consegue rodar o elenco, bota todo mundo reserva num jogo, ganha da mesma forma, porque a disparidade entre pote 1 e pote 5, pote 1 e pote 6 acaba sendo uma disparidade muito grande, e você com o time reserva consegue garantir 3 pontos e ainda dá um descanso para se preparar melhor para o jogo mais importante em tese, que é o jogo mais desafiador contra um adversário mais forte. Então a Dinamarca acho que foi um extremo dessa história, dessa conversa. O outro extremo foi a Alemanha. A Alemanha foi a única seleção que repetiu o time entre as seleções cabeças de chave. A Alemanha tinha entrado com um time sério contra a Islândia, um time forte contra a Islândia, venceu, aliás, fiz vídeo sobre a Alemanha aqui também, até falando um pouco sobre esses dilemas, até curiosamente teve a novidade desse domingo, né, segundo o Bild, o Toni Kroos pretende se aposentar da seleção após a Euro, o que seria uma mudança até em um dos dilemas que eu cito lá no vídeo, vou deixar aqui em cima, mas a Alemanha voltou a colocar a mesma seleção, a seleção que a gente pode considerar hoje a seleção titular do Joachim Löw, contra a Romênia. Então, é uma estratégia diferente. Mas também, se a gente for pensar, é um momento diferente da seleção da Alemanha, que tá encerrando um ciclo, está iniciando as eliminatórias, mas tem um ciclo para terminar diante de muita pressão, muita desconfiança em torno do trabalho do Joachim Löw e dos resultados recentes em competições. Então tá de olho na Euro e acho que até por isso não flexibilizou tanto assim nessas duas primeiras rodadas, além da questão também dos adversários, né? Pegou adversários mais perigosos no grupo nas duas primeiras rodadas. Tem também um outro cenário, das seleções que tropeçaram e isso acaba tirando um pouco a margem para você rodar um pouco mais. Por exemplo, a Holanda. A Holanda que enfrentou a Turquia e perdeu na primeira rodada, ficou com o alerta mais ligado. Por mais que fosse pegar a Letônia na segunda rodada, um adversário bem mais fraco para vencer de uma forma mais natural, no piloto automático, não mexeu radicalmente no time. Teve uma outra mudança, mas não mexeu radicalmente. A Croácia é um outro exemplo, né? A Croácia estreou perdendo para a Eslovênia, então o alerta ficou um pouco mais ligado. Na segunda rodada também fez modificações no time, mas não é pra gente falar que abriu mão dos jogadores fundamentais. Mas no caso da Croácia já tem um outro ponto interessante. Segundo a comissão técnica da Croácia, o Modric, por exemplo, vai ser liberado do último jogo contra a Malta, porque aí, de novo, cai no fato de ser uma seleção mais fraca. Então, essa coisa de administrar calendário usando o elenco é uma novidade. Geralmente a gente via a seleção jogar 2 vezes na semana e naturalmente colocar força máxima, até podendo fazer variações, modificações táticas, escolhas técnicas, mudanças de peças, isso tudo sempre vai ser natural. A gente sabe que alguns treinadores trabalham mais dessa forma do que outros, mas a gente está vendo isso de uma forma mais radical agora. E é evidente que isso mexe muito mais com quem tem mais elenco, porque pode rodar um pouco mais. Não são todas as seleções que podem pensar em colocar meio time diferente de um jogo pro outro, porque se a gente for descendo um pouco o nível dos potes, a gente não vai enxergar regularidade no mesmo nível para poder fazer essas movimentações. Então é curioso porque a gente está vendo um princípio de processo de eliminatórias europeias para a Copa de 2022 com essa novidade, que não vai ser exclusividade de agora. Em setembro isso vai se repetir. Os elencos vão pesar. A gente vai precisar olhar para os grupos, não apenas como as seleções que têm 11 mais algumas alternativas, e sim com as seleções que vão escalar ali 16, 17 jogadores diferentes como titulares entre uma rodada e outra. Quando não for mais. Eu falei da Dinamarca, que é um caso mais extremo. Então, Espanha, mesmo tropeçando diante da Grécia, mudou peças, ou talvez até por ter tropeçado contra a Grécia, mudou peças também. Também tem a ver com desempenho, mas não foi bem diante da Geórgia, achou uma vitória no final que é fundamental para não começar já no desespero, numa preocupação muito grande que seria largar tão mal assim nas eliminatórias. A França mexeu bastante de uma rodada para outra. Na primeira rodada, teve tropeço, enfrentando uma seleção perigosa como é a seleção da Ucrânia, num grupo em que a própria Ucrânia depois bateu de frente com a Finlândia, que tem sido uma seleção chata de enfrentar também e que tira pontos. Inglaterra pegou uma seleção tranquilinha na primeira rodada, que foi San Marino. Deu para rodar, deu para colocar reservas em campo, alguns ou até vários, reservas ali na segunda rodada contra a Albânia, embora não fosse a seleção das mais exigentes, é uma seleção um pouco mais sólida defensivamente, tem bons nomes principalmente na linha de defesa, então já foi a Inglaterra com jogadores importantes em maior quantidade na sua escalação. Portugal também rodou, também dá para dizer aí, se não é uma questão estratégica. Hoje Portugal tem jogadores de características muito diferentes e um elenco muito vasto, que dá muita opção, assim como a França tem também. Então, Portugal escalou seleções diferentes da primeira para a segunda rodada, repetindo alguns jogadores, é claro, e algumas peças fundamentais foram mantidas, mas podendo rodar, podendo trabalhar elenco. Acabou tropeçando diante da Sérvia, aliás, foi apenas
um dos episódios lamentáveis da UEFA essa semana, né? Por não ter VAR nem tecnologia na linha do gol, então teve aquele erro grave, não foi o único, já tinha acontecido gol e impedimento no jogo da França na primeira rodada, já tinha acontecido de bola entrar ou não entrar no jogo da Holanda na primeira rodada, e agora aconteceu uma coisa pior ainda, que foi no jogo da Suíça contra a Lituânia, né? O fato do jogo atrasar uns 15, 20 minutos, porque uma trave de um lado estava maior do que a do outro, então a altura do travessão para a linha estava maior, e não é pouca coisa, pelo que estão falando, 5 a 10 centímetros de diferença, a distância é gigante, e aí o jogo precisou atrasar, porque precisaram trocar ali as traves, trocar o gol de um dos lados do campo, enfim, não é algo que se imagina de uma eliminatória para a Copa do Mundo, né? Ainda mais da UEFA, que carrega esse status de ser o continente mais rico, o continente melhor organizado, em tese, no mundo do futebol. Mas dando essa passada pelas seleções, Itália também rodou a seleção de uma rodada para outra, também mudou, o Mancini fez mudanças importantes na estrutura da equipe entre a primeira e a segunda rodada. Falei já da Croácia, falei de Portugal, da Inglaterra, da França, da Espanha, da Dinamarca, Bélgica. Falei da Holanda, falei da Alemanha, acho que falta só a Bélgica. A Bélgica foi outra que tem um impacto curioso também, que foge um pouco da lógica, né? A Bélgica tropeçou diante da República Tcheca, e é interessante o momento da República Tcheca, porque vai conseguindo resgatar um time competitivo, algo que em vários dos últimos anos a República Tcheca não tinha, e deu muito trabalho para a Bélgica, inclusive no confronto desse sábado, mas as mudanças na escalação da Bélgica já foram por um outro motivo, não por pensar em rodar peças, em descansar peças, até porque a Bélgica já sofre com alguns desfalques, principalmente o Eden Hazard, mas também Witsel, né, jogadores que já não fazem parte dessa data FIFA. Mas no caso da Bélgica ainda teve o impacto das restrições de viagens, né, de impossibilitar, de alguns clubes não permitirem que jogadores viajassem para a República Tcheca. Então, por exemplo, Meunier e Thorgan Hazard não puderam ir para o jogo contra a República Tcheca, por conta das restrições. Então, tem esse tipo de impacto ainda. É uma eliminatória muito diferente nesse início. E isso porque eu tô falando apenas das principais seleções. E importante deixar claro, né? Quando eu falo principais seleções, eu tô me referindo ao pote 1. Não que outras seleções importantes não estejam nesse grupo, mas só como um ponto de corte essa questão do ranking que define o cabeça de chave. Então eu tô aqui me restringindo ao assunto das principais seleções, usando principais. Qual é o critério? Pote 1, cabeças de chave. É apenas a partir disso que eu tô fazendo esse recorte aqui. Mas, como eu falei, elenco. A gente geralmente fala de elenco, da importância de ter elenco, se referindo muito a clubes, pontos corridos, temporada como um todo, o desgaste para você administrar. Dessa vez, a gente está vendo a importância de elenco e de rodar e de conseguir achar diferentes formas de jogar com diferentes escalações no futebol de seleções. Isso é uma novidade, isso tem a ver com os reflexos da pandemia num calendário mais apertado. 3 jogos em 6, 7 dias, isso cobra um preço. Numa competitividade alta, num nível alto de intensidade, você não consegue jogar sem treinar e sem se preparar, até porque não são jogadores que fazem esse dia a dia de treinamento juntos. Então esse é um fator para a gente levar em consideração. É provável que para a terceira rodada a gente veja de novo os times modificados, mudanças, talvez voltando para mais próximo da primeira rodada, em alguns casos, em outros não, enfim. Como eu falei, a Alemanha foi quem repetiu o time, a Dinamarca foi quem mudou o time inteiro. São os dois extremos dentro dessa avaliação. Um abraço para todo mundo, até a próxima.